em linha Machado. Começou em 1932 o trabalho das Igrejas de Cristo. Em 1980, mais ou menos, comecei na emissora de Horizontina divulgar programas da Igreja de Cristo e várias vezes também em 3 de maio. Entregamos nossa vida a Jesus Cristo há 38 anos atrás. Tudo que nós somos, tudo que nós possuímos foi o Senhor que nos deu. E a ajuda principal nós recebemos foi dos missionários da Alemanha, dos pastores Horst Krieger, do pastor Bernardo Neusser e do Henrique Golderian. A minha mãe, ela se converteu em 1956 e a mãe sempre estava orando e pedindo que Deus providenciasse que tivesse o início de um trabalho mais sólido aqui em 3 de Maio. Né? O pastor Valdemerte também atendeu muitas vezes, até aqui na nossa casa fizeram muitos cultos, o pastor Henrique Guderian. A gente veio morar depois em 3 de Maio, no interior, localidade chamada Mato Queimado, pertencendo hoje a São José do Inhacorá, onde a gente construiu uma igreja na nossa propriedade e lá a gente evangelizou muitas pessoas, ganhamos muitas almas para o Senhor Jesus. Inclusive, nós temos membros da nossa igreja que hoje congregam na Igreja de Cristo lá em Horizontina. Outros aqui em 3 de Maio. Depois, a gente começou a evangelizar em 3 de Maio, mas a gente não tinha igreja ainda em 3 de Maio. Depois, então, fizemos culto na casa da irmã Maria de Moura, também aqui na cidade de 3 de Maio. Então a mãe, ela está fazem praticamente 67 anos de vida cristã, né? Não. E daí a gente começou tudo aqui. Eles vieram pedir para culta, que daí a gente aceitou, né? Acho que veio o pastor Bernardo pedir, né? E a gente aceitou aqui, né? E a gente até tirou essa parede aqui, porque a gente era pequena, né? A salinha. Tinha as e aqui enchia de gente, sabe? Onde eu tive amizade com o padeiro Batke, que também era crente, mas éramos bons amigos. Tivemos várias evangelizações, pessoas se converteram. O que foi maravilhoso foram algumas curas divinas. Eu tinha parceria tinha antigamente a padaria Batic, né? Ele tinha a Kombi, daí ele era muito assim, ele emprestava a Kombi. Eu cheguei a fazer 1.500 quilômetros em um mês, andando para lá e para cá, na época da construção, em Mato Queimado, né? Também daí eu ia levar o pessoal, a gente ia nos cultos em Santa Rosa, em Parandi, no Novo Machado, lá em Pederneiras, muitas vezes a gente ia lá, na época ainda do pastor Horst Krieger. Tivemos relacionamento muito bom, mas não tivemos trabalhos em 3 de maio. Isso começou só depois de ter voltado para a Alemanha, pela igreja de Novo Machado. O pastor era pastor Almiro Luft, que começou, e depois o Renato Heim. Então eu me alegro muito que a Igreja de Cristo de 3 de Maio está crescendo. Deus está fazendo a sua obra ali. Logo depois, então a gente sentiu no coração que a gente deveria avançar e veio para cá, para 3 de Maio, o pastor Almiro, que ele tinha muita amizade com os irmãos lá de Novo Machado, os quais eles sentiram no coração de ajudar a comunidade 3 de Maio a alugar um lugar. Foi no prédio do Vagalume, lá na Vila São Francisco, perto do Posto de Saúde hoje. Eu conheci essa igreja quando estava lá no prédio do Vagalume, em dezembro de 2013. Aí frequentei lá, né, fizemos amizade com o pastor Almiro, e hoje lá no Senhor, né? E daí aceitamos Jesus, eu e minha esposa, se batizemos em dia 18 de abril de 2004, né? E temos aí batalhando o início. Eu fui ajudar já na música, né? Que o pessoal já era paciência comigo, os que estavam, né? Para mim poder pegar o ritmo era outro, né? E fomos longe, tocando para a igreja, tocando para Jesus, e dizer que no início não foi fácil, não. Não foi fácil, foi com bastante dificuldade. Dos 20 anos que a igreja tem aqui, 17 nós estamos participando ativamente do trabalho aqui. Deus tem abençoado nós maravilhosamente nesse tempo aqui. Começamos com poucos, fomos trabalhando, fomos levando, e hoje nós temos um trabalho abençoado. Deus tem honrado esse trabalho. Vindo aqui
Realmente vimos tantas coisas maravilhosas da parte de Deus, porque já vimos uma história que estava acontecendo. Uma igreja que tinha iniciado aí num prédio alugado, prédio do Vagalume, aí no bairro São Francisco, que deu os primeiros passos com muitas dificuldades, agregando pessoas, buscando a evangelização. Quando foi comprado esse terreno ali, já falei a vez passada que estava difícil. Quando veio o pessoal de Novo Machado, de Tridelá, né, que nós acompanhamos junto, eu acompanhei, o Nilson acompanhou, e estava difícil eles autorizaram para comprar essa área. Mas nós demos a pressão, cerquemos eles, como o pastor Ramiro pediu, e eles concordaram. Eles disseram que era banhado, e na verdade era banhado mesmo, né, mas e hoje como ficou? Logo depois, 2 anos mais tarde, então a gente foi visitar essa área de terra que fica lá embaixo onde a igreja está localizada hoje, na rua São Roque. Lá a gente começou a igreja. Tivemos a alegria de ter com nós aqui pastor Almiro, que teve o desejo no seu coração de abrir esse trabalho aqui em 3 de Maio, juntamente com a igreja de Novo Machado. E aí, na pessoa do pastor Almiro Luft, dando os primeiros passos num direcionamento de alcançar almas para o reino de Deus. Então foi comprado, mas não foi fácil. Continuamos pagando, depois, aos poucos, por mês, aí inventamos de já iniciar a igreja, pequenininha. Aí foi feita uma reunião, né, lá na padaria do Irmão Adão, cada um doou um tanto de cimento, e com aquilo comecemos, em 2005. Um ano bravo, um ano de seca. E já na sequência, aí em meio a grandes desafios, aí juntamente com a igreja de Novo Machado, principalmente na presidência, aí nosso irmão Edmundo Stein, que hoje já descansa no Senhor. Na época, hoje já em saudosa lembrança, nosso irmão Edmundo Stein foi um dos que trabalhou muito nesse trabalho. Tornaram um grande desafio de comprar um terreno e iniciar uma construção, e adquiriram um terreno aí em torno de 7.000 metros quadrados, tendo 150 metros de frente, e tornou-se o desafio da construção. Em meio a dificuldades, se estabeleceu, se construiu o primeiro prédio e foram se alcançando conquistas. Dá para dizer, o maior apoio que teve assim, até financeiro foi a igreja de Novo Machado, né? O Edmundo Stein. As pessoas vinham de lá ajudar, quase nem pagaram o pedreiro. O pessoal vinha ajudar, se ajudaram para construir essa igreja, todo com a ajuda dos irmãos. Todos vieram, né? O irmão Nilson hospedava muita gente ali para almoço, para ajudar aqueles que também tinham que ficar ali, né? Não tinham onde se hospedar, né? E aí já num formato de aliança, aonde se constituiu aí os irmãos de Novo Machado, juntamente com o pastor Almiro, vindo a 3 de Maio para a construção, instalaram a tenda e assim se moveram aí para fazer acontecer realmente a construção do primeiro templo, juntamente com os irmãos já aqui de 3 de Maio. Nós não tinha dinheiro nenhum em caixa, né? Era só fé. Quando nós compramos o material que a diretoria do Novo Machado autorizou, nós compramos em 10 vezes, daria R$800 por mês. E quando chegou a primeira prestação, nós não tínhamos esse valor. Foi dado um cheque predatado para poder pagar essa prestação. E aí fomos indo. E graças a Deus concluímos. Então já começamos a fazer os cultos lá dentro, depois da cobertura pronta. Conseguimos também uma doação do pastor Ross Krieger da Alemanha, do telhado da igreja antiga. Mas quando nós começamos, a gente começou por fé. Nós e o pastor Almiro e os irmãos de Novo Machado, só através da fé. Não tínhamos condições financeiras. Todos os trabalhos que foram feitos ali foram feitos por fé. Dinheiro nós não tínhamos, ou muito pouco, para iniciar, mas nunca Deus desamparou nós. Sempre Ele esteve suprindo cada uma das nossas necessidades ali. Me lembro muito bem quando meu esposo chegou em casa, o Pedro Stasiak, e disse: vamos começar a construir a igreja. Eu falei assim: mas como a gente não tem condições financeiras? Éramos entre 6 ou 7 membros. Então o Pedro disse: cada um doamos 10 sacos de cimento. Assim foi o início da Igreja de Cristo em 3 de Maio. Foi algo assim sobrenatural. Às vezes começávamos praticamente sem dinheiro e quando terminava era já praticamente quase sem dívida, porque Deus abençoou o trabalho.
foi concluída a igrejinha, foi começada e foi bem, né? Depois comecemos no salão, aí o pastor Márcio queria trocar a igreja para o salão. Ele, inclusive, era presidente naquela época, eu não aceitava. No fim, tive que aceitar porque ele era muito pequeno, a igreja. E depois que foi para o salão, foi aumentada mais ainda, né? Mas só quero dizer que tudo isso ali que está construído, esse patrimônio, né? Que esse ali é a casa de Deus, não veio de presente. Foi de presente de Deus, né? E a ajuda dos irmãos. Teve bastante ajuda do pessoal no Machado, pessoal que acamparam ali, pessoal que trabalharam ali, né? E tem pessoas que emprestaram dinheiro lá no Machado para o início, né? E assim, foi bastante luta. Mas hoje eu canto a vitória, porque hoje está concluído, tem um lugar espaçoso, o pessoal pode se acomodarem bem para ouvir a palavra de Deus. Muitos que agora congregam com nós, eles não sabem, né, como é que começou essa igreja ali. Você começou com dificuldade, né? Muito empenho do pastor Omiro e o pessoal do Novo Machado, que era a diretoria, né? E aí fomos e chegamos aonde chegamos. E louvamos a Deus. Quando chegamos aqui, o templo já estava construído, já estava aí direcionado em trabalhos, e nesse período o pastor Almiro então deixou seu legado, assumindo o pastor Gilmar Gund, que nos fez o convite. Tivemos o privilégio, o prazer de fazer parte como pastor. No ano de 2006, no mês de janeiro, assumimos a congregação. Na época fomos atender o campo do Novo Machado, e que era a igreja sede que estava trabalhando nessa implantação da Igreja de Cristo de 13 de Maio. Foram os primeiros anos na fase de estruturação. Nesse período foi feita a aquisição do terreno, o início das construções. Foi um período um pouco mais árduo, mas foram momentos muito importantes, pois foi criado a base, a construção deste alicerce da igreja para o seu desenvolvimento. Depois teve com nós o pastor Gilmar, que quando nós inauguramos a igreja, no momento especial em que nós estávamos orando, ele estava de joelho e ele disse assim, que esse trabalho era consagrado ao Senhor, aquela casa de oração, e ele disse, se o Senhor abençoar e essa igreja encher, nós vamos construir mais. Hoje, já pela terceira vez que nós aumentamos a igreja. Começou pequeno, fizemos uma do lado, fizemos um aumento nela e Deus tem abençoado maravilhosamente. E aqui em 3 de maio, que tinha nos antecedido também nos trabalhos, foi pastor Renato, e também trabalhou, labutou, se esforçou de uma forma maravilhosa e desenvolveu. Nesse mesmo ano 2006, nós recebemos como obreiros auxiliares o evangelista Renato, a sua esposa Clarice, que vieram para nos ajudar, nos dar o suporte junto com a igreja. Então foi esse período de trabalhar na questão de evangelismo, para buscar vidas, pessoas, para fazer parte desta linda história. Nós chegamos em maio de 2006, assumimos a igreja, né, como obreiro. Naquela época a igreja lá pertencia à congregação de Novo Machado. E chegamos lá na igreja, então situações difíceis, a igreja tinha contas para pagar, né? O pastor Almiro foi um grande homem de Deus, plantador de igrejas. Aí eu tive primeiro com o pastor Almiro, depois com o pastor Gilmar, aí depois foi com o pastor Renato. E aí trabalhamos 2 anos e pouco, quase 3 anos com o pastor Renato, se acertamos muito bem, né? Era bastante com dificuldade, né? Para ele fazer as visitas, né? E aí nós então tivemos que organizar com os obreiros de lá, sendo fiéis, os irmãos ofertando, contribuindo para nós conseguir pagar as contas, né? Acima de tudo isso, sempre vi a mão de Deus sobre a Igreja de Cristo lá em 13 de maio, né? Porque Deus sempre falava, né, e usava seus profetas, né, que Deus tinha uma obra muito grande em 13 de maio, né? E nesses anos que nós estivemos lá, Deus abençoou muito. Eu me lembro que o pastor Renato com a sua esposa eram pastores lá e atenderam o trabalho em 3 de maio com muitos esforços e com muita alegria, muita dedicação. Isso me comoveu. Me lembro de uma outra oportunidade que eu tive um convite de sair de lá para ir para assumir um campo, né? E depois, quando a resposta veio para mim que nós deveria ir para aquele campo, né? Eu fiquei assim, sem a minha paz, né? Perturbados, porque eu sabia que não era a hora de nós sair. O que acontece? Aí eu fui para a igreja, a gente morava nos fundos da igreja, né? 30 metros quadrados, né? Um
lugar maravilhoso. Aí eu fui para a igreja, né, e fui de banco em banco e fui orando, disse Deus, eu só saio daqui se essa igreja estiver pronta, né, inaugurada. E foi justamente naquele dia então que Deus me deu as diretrizes, né, de como nós deveríamos agir para nós então concluir a igreja, né. Logo após reunimos a diretoria, naquela época o pastor era o pastor Gilmar de Novo Machado, estava junto. Naquela tarde fizemos uma reunião, conseguimos alguns valores, doações, os irmãos ajudando e colocamos o piso, né, porque antes era um contrapiso, e assim Deus foi abençoando o trabalho em 13 de maio. Era ele e a esposa dele com a motinho. Ganhamos um Fuquinha, o Fuquinha também estava baleado, né? Mas nós ajudou. O Fuquinha foi doado pelo Pedro Stasiak, né? E ajudou bastante. Não tinha um carro, era somente uma moto. E chegou uma época que era muito difícil. Todas as vezes quando eu saía para atender um trabalho, sempre furava o pneu da moto, né? E depois, no final, Deus abençoou o trabalho. O irmão acabou cedendo, doando carro, né, um Fusca para a igreja, foi mudando, né? E eu fiz um voto que se Deus me ajudasse no negócio que eu tinha, eu ia dar um Fuca e dei um Fuca para a igreja, inclusive aquele carro servia por um tempinho, né, para o pastor se deslocar. Depois a gente vendeu e então a coisa funcionou. Deus fez uma obra tão maravilhosa que tudo se encaixou, tudo deu certo. E sempre assim eu vi que Deus iria abençoar muito o trabalho de 13 de maio. Chegou uma época que quando estávamos ali concluindo a igreja, né, Deus dizia que não era essa igreja que Deus tinha ao lado uma igreja muito grande, né? Muito grande. Então a igreja foi surgindo, mesmo nessa igreja pequena, nessa que nós construímos primeiro, com bastante dificuldade, vinha pregadores assim de longe, e passou de 20 pessoas que vieram pregar, que eram convidadas pelos pastores locais para fazer campanhas evangelísticas, e era tão interessante, porque eu vi muitos parados. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o que Deus está falando para mim, que aqui à minha direita, à direita aqui desse púlpito, vai ser construída a igreja, e a igreja vai ser grande. Eu tenho que dizer a vocês que construam uma igreja grande, porque Deus vai encher essa igreja. E quem sabe alguns irmãos até duvidavam. Eu dizia, se é de Deus, isso vai acontecer. Isso aqui está acontecendo, que tudo se cumpriu o que os servos do Senhor uma vez falaram. Hoje nós temos essa bela igreja, uma coisa tão bem organizada. Quando nós chegamos aqui, a igreja era piso bruto, depois foi rebocado, depois foi colocado piso, e no ano de 2008, daí foi feita a inauguração da igreja. Nesse ato oficial estar inaugurando nesse dia esta casa de oração que foi edificado para ser uma casa de oração, uma casa de Deus. Iniciou-se esse trabalho em um período muito difícil, uma crise, uma seca no ano 2005. Mas Deus é fiel nas suas promessas e tem abençoado o seu povo, e aqui está para a honra e para a glória de Deus esta casa edificada, que hoje estamos inaugurando para ser a casa do Senhor. A Bíblia diz, até que o Senhor nos ajudou. Quando nós olhamos no passado, como já ouvimos o relatório da construção e do andamento da igreja, então nós podemos só dizer a mão de Deus que nos ajudou, e nós podemos incluir esse trabalho aqui, esse templo, onde as portas forem abertas nesta manhã, para a honra e glória ao nosso Pai Celestial. Não queremos parar por aqui. Aqui falta muita coisa de fazer ainda. Nós não podemos dizer agora o templo está pronto, vamos cruzar nossas mãos e vamos deixar por ali. Não.
Aí em abril de 2008 conseguimos inaugurar a igreja, foi feita a inauguração e logo em outubro a gente já ganhou um chamado de pastorear a igreja no Paraná e isso aconteceu em janeiro de 2009 que nós saímos então. Recebi a visão aqui desse lado. Vi tudo, as casas, tudo, né? Depois prepararam lá na mansão, prepararam a escadaria para descer, para os anjos descer no pátio da igreja. Para descer no pátio da igreja, milhares de anjos para cuidar da igreja, né? Até o continuamento do culto. Aí quando terminava o culto, aquela escadaria baixava, escadaria móvel baixava e depois terminava subindo. Deus, né, sempre amou e continua amando a igreja de 13 de Maio. Né? Então eu deixo minha mensagem ao pastor atual, pastor Márcio, sua família, aos irmãos, obreiros, continuem firmes nessa obra do Senhor. Né? A Igreja de Cristo está no coração de Deus e Deus vai abençoar de uma forma maravilhosa como está abençoando. Né? E todas as vezes quando eu chego a esse local, eu me lembro, né, daquilo que Deus prometeu. E o que Deus promete, Deus também, Ele cumpre. Né? Então, meus parabéns, essa grande história, à Igreja de 13 de Maio, né? E que Deus continue abençoando e sejam prósperos, irmãos, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe.